Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast A Hora do Lucro. Hoje nós vamos falar, ou melhor, eu vou apresentar aqui, vou trazer para vocês um tema muito importante para quem está na pecuária e para quem está querendo aproveitar a virada do ciclo pecuário. Hoje nós vamos falar sobre 5 passos importantes para aproveitar a virada do ciclo pecuário, para aproveitar a alta da arroba. Será que você que está entrando aqui com a gente hoje está pronto? Será que você tem condições, está preparado para aproveitar essa virada da arroba? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Marcelo Souza e aqui nesse canal eu ajudo produtores a construir um lucro de 500 a R$1.000 por cabeça com confinamento sem volumoso. Vamos lá então, hoje nós vamos falar sobre pontos importantes, certo? Vamos trazer aqui pontos importantes para melhorar. Agora, como é que foi para vocês, como é que foram os últimos 2 anos na pecuária? Como é que foi a sua trajetória aí nos últimos 2 anos na tua atividade pecuária? Eu, pessoalmente, passei por muitas situações, conheci fazendas nesse momento, conversei com muita gente aqui por esses canais, exatamente por onde você está me vendo hoje, que me relataram muito prejuízo aí, que estavam com estoque de arrobas caro, por exemplo, me relataram muito prejuízo nessa fase que a gente passou. E quando não vem o lucro, quando vem o prejuízo, vem o desânimo. Esse desânimo é uma coisa que pode parar, pode congelar, pode impedir que você continue hoje. Agora, mesmo assim, teve gente que conseguiu chegar nesse resultado positivo. Então agora, quem está me acompanhando vai ouvir o que eu vou dizer, ou o que a turma vai dizer, não sou eu não. Vamos lá então, 3, 2, 1 e passando agora. 5%, 55,20%, um peso inicial do gado de 415 quilos, um peso final de 679, um GMD de 2.300, mais 2.300, 113 dias de trato e um lucro de 522,20. Agora foi um cenário muito bom, nós convergiu nesse lucro no pior momento que nós tivemos aqui na nossa porque a gente vem há muitos anos patinando na atividade e assim, fazendo o tradicional, fazendo a pecuária extensiva, né? Tentando chegar no ciclo completo. E nós começamos a perceber, passamos aí momentos, pô, a arroba tá beirando os R$300 na minha região, tá boa, mas não tinha boi nessa época, entendeu? Não tinha gado pronto nessa época, não conseguia aproveitar esses momentos bons. Teve a primeira pesada de 74, e aí a evolução do gado começou, né, foi drástica. Da primeira trimestre assim em diante, vai chegando espontâneo, com tanto que o gado cresceu, né, cresceu de altura, de largura. Então, realmente, assim, números que eu não esperava, né, me impressionou positivamente. Então nós foi uma experiência muito, muito boa, um resultado muito bom, num cenário de preço muito ruim. Bom, é isso aí. Então, como você ouviu aqui, quem estava dizendo aqui era o Miguel, coloquei um pedacinho aqui para ele contou o que aconteceu com a venda dos animais no ano passado a R$185, arroba com lucro de R$522 por cabeça. E o que aconteceu com ele aconteceu também com outras pessoas que já vinham com o método, certo? Acontece que, como é que foi o início dessa história lá atrás, como é que começou tudo isso? Eu sempre gosto de trazer a minha origem, porque eu não sou filho de fazendeiro nem nada, fui eu que levei a minha família ali para atividade pecuária, meu pai e minha mãe eles eram dentistas, e foi que ele comprou a primeira terra, eu acabei indo para isso daí, e hoje eu estou aqui ensinando vocês, mas não foi tão rápido assim, né? Foram 27 anos, e uma coisa que aconteceu com meu pai lá atrás é que ele realmente não tinha resultado positivo, não tinha lucro, e aí ele resolveu parar com tudo, vendeu todos os animais, e eu, cara, coragem, e fui até, bom, eu não tinha dinheiro para comprar boi, mas eu tinha inteligência para estudar, e fui fazer veterinário, e foi que eu fui mexer com nutrição e foi que eu trabalhei com cavalo atleta, primeiro de alta performance, e os problemas de nutrição nos cavalos matam, não é que nem no boi que tira o lucro, cavalo caríssimo que morre por cólica, laminite, etc. No boi não morre, mas tira o lucro, quer dizer, mata o pecuarista, né? E aí eu não me conformava muito com isso, e eu já era nutricionista especializado, trabalhava num área que tinha um confinamento também, comecei a entender um pouco mais as coisas que aconteciam no confinamento há 9 anos atrás, comecei um estudo, certo? Que esse estudo, ele envolveu mais de 1.800 animais e uma pequena alteração que nós fizemos no confinamento foi capaz de melhorar o resultado em mais de 15%. Bom, e aí a gente tem problemas que acontecem normalmente nos confinamentos, com os alimentos que são fornecidos, com o manejo do dia a dia, com a qualidade da dieta, enfim, várias situações que levam à queda de desempenho. Então, lá em 2016, 2017, nós constatamos aí esse aumento de ganho de peso médio de mais de 15% nesses animais, comparado esse lote que é crioulo da fazenda, genética da fazenda, comparado com os últimos 3 anos da fazenda com apenas um ajuste. E quem está vendo a minha tela está podendo acompanhar agora aqui também o resultado que esses animais do segundo ano tiveram, os mesmos animais,
começaram, não estava tão redondo o confinamento, o ganho de peso não estava sendo atingido, o ganho de peso projetado não atingido, mas uma alteração, uma atuação, e o ganho de peso melhorou assustadoramente. E aí isso acabou gerando o método confinamento com lucro, que é um método que traz dietas potentes, manejo mais simples de ser executado, ou seja, uma dieta que tem a capacidade de gerar mais carcaça, com um manejo mais simples de ser executado, para que a sua turma consiga fazer da melhor forma possível. Depois que eu descobri esse método, eu vim para a web, e é exatamente por isso que você está me vendo aqui hoje, com essa missão de levar essa informação para a pecuária de corte nacional. E, meu amigo, se tem uma coisa que eu fiz na minha vida, foi visitar a fazenda. Desde o Rio Grande do Sul até no Parazão lá, vi muita coisa bacana acontecer, muita coisa boa. A gente é apaixonado por gado, quando vê uma fazenda prosperando, dá gosto de ver. Acontece que, com todos esses anos, e durante todos esses anos, eu também vi algumas crenças da pecuária antiga que dificultam demais o lucro no momento que a gente está vivendo hoje. Como, por exemplo, assim, lucro só existe quando a arroba está acima de R$300. Marcelo, lucro animal para dar lucro, você tem que prender acima de 15 arroba. Isso fez sentido em algum momento, hoje não faz mais. E além dessa questão técnica, nós vamos falar agora da questão do dia a dia. Lembra que o nosso tema de hoje são 5 passos para aproveitar esse momento da virada da arroba e lucrar nesse momento que a gente está passando agora. Se esse é o momento para dar o salto de crescimento na virada da arroba. Aliás, esse momento já começou lá atrás, mas se você ainda não fez nada, ainda tem como aproveitar. E é por isso que eu estou aqui hoje, por isso que você está aqui hoje. Então, o que eu vejo no dia a dia, rodando as fazendas, andando por aí, são emergências que acontecem todo dia. Por exemplo, época de nascimento de bezerro. Um Deus nos acuda para dar um atendimento legal, para curar um bico de bezerro, para quem faz tatuagem, quem faz brinco, enfim, para o controle, para toda a parte de cuidados com o bezerro. Tem gente que vacina, tem gente que dá vitamina, tem gente que dá vermífugo, enfim. Uma época realmente corrida, e aí muitas vezes as pessoas são deslocadas para isso, para essa operação, para cuidar da cria, e o confinamento ele se torna ali um segundo plano, ou não é uma emergência. Então, às vezes eu estou andando numa fazenda, como aconteceu, por exemplo, lá em Goiás, e eu contei isso para minha turma semana passada, estou trazendo aqui para vocês de novo, 4 horas da tarde, rodando pasto, chegamos lá, o bebedouro vazio. Meu Deus do céu, o pasto do outro lado da fazenda, o bebedouro seco, o gado veio tudo atrás. Você acha que tinha secado aquele bebedouro nesse dia? Não, aquele gado estava com sede. Emergência, 4 horas da tarde, para tudo, vai buscar a pipa lá, enche, traz, vai ver por que vazou água. Tantos detalhes que acontecem que muitas vezes dificultam o controle de quem está trabalhando com engorda. E essa é uma coisa que eu vou dizer, vou trazer os impactos, vou dizer o que acontece. Porque nesse momento da virada da arroba, a gente tem 5 pontos críticos ou 5 passos importantes para você que está aqui com a gente hoje atingir um padrão de produção. Então, 5 pontos críticos aí nesse momento da virada, pensando num padrão de produção. Padrão de produção significa ser capaz de fazer uma arroba com o mesmo investimento, muito parecido, sempre, certo? Então, esse é um ponto importante. Conseguir fazer a reposição dessas arrobas, veja, lá atrás, há 2 anos atrás, tinha gente com gado caro. Nós tivemos uma virada e deu problema, porque a maior parte dessas pessoas não tinham um outro passo que é importante, que é a questão dos preços, da segurança de vender no preço mínimo necessário para garantir pelo menos o seu custo de produção aí na sua propriedade. Então, esses pontos que nós vamos trazer agora são pontos importantes para você que, sim, quer crescer e vai usar agora. Não vai esperar mais 6, 7 anos para virar de novo a arroba, vai aproveitar agora. Então, lucro em 5 passos. É exatamente isso que eu trouxe aqui. Para a gente buscar esse lucro em 5 passos, eu não poderia deixar de falar na reposição, certo? Na reposição. Veja, tem uma coisa que a gente tem que parar de fazer, eu vou dizer já, mas a parte da negociação é muito importante. E agora, nós estamos vivendo a época, ou melhor, se eu disser que agora, eu estou mentindo, porque na verdade essa época de reposição começou, não foi agora não, já faz alguns meses. E será que não dá para fazer mais nada agora? Dá sim, com certeza. Bom, não é porque passou o melhor momento do mundo para você comprar na arroba mais barata, não. Agora ainda é possível. O que será que você pode fazer hoje nesse sentido? Então, o primeiro ponto que nós vamos falar hoje, o primeiro passo é reposição. Segundo passo é o ágio máximo que você pode pagar na hora de fazer a conta. Então, o primeiro passo é entender a oportunidade, onde ainda você consegue comprar a reposição bem comprada, qual é o tipo de animal que vai dar lucro. Então, o primeiro passo importante, a questão da reposição. O que ainda dá para comprar bem? Nós estamos na seca, e na minha região, aqui não sei na sua, na minha região, aqui ainda está tudo seco. A turma está correndo atrás de fazer reserva de volumoso, importantíssimo. E pode ser que essas propriedades não tenham capacidade para segurar esses animais e precisem vender. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é quanto você pode pagar. O terceiro ponto é ter um método de engorda que entregue uma arroba produzida em São Paulo, por exemplo, menor que R$200. Lá no Mato Grosso, menor ainda. Enfim,
em várias regiões, mas sempre ser capaz de produzir arroba num custo baixo. E eu não estou dizendo de custo de dieta, eu estou falando de produzir em custo baixo. Bom, então esse é o terceiro passo. Ter um método de engorda que entrega uma arroba produzida com menos de R$200 investidos. Depois, o controle do que você faz. Eu falo controle da operação, vamos falar assim, controle da engorda, controle da dieta e o controle dos animais, do que você está fazendo aí no seu curso. Sem controle, realmente fica muito difícil. E finalmente ter a segurança de conseguir vender esses animais lá na frente por um valor conhecido, um valor mínimo. Usar um seguro, por exemplo, para vender esses animais por um valor mínimo. Isso é possível. Talvez você não consiga fazer sozinho, talvez você precise de ajuda, mas é possível. Teve gente que fez. Ano passado, ano retrasado, tem gente que faz sempre. Fica a dica. Vamos falar um pouquinho agora, então, que a gente não pode fazer, ou o que você que está aí desse lado não deve fazer mais para manter essa operação de engorda. Então, a primeira coisa que não pode fazer é comprar com muito ágio. Eu disse que saber calcular o quanto de ágio você pode pagar para chegar no lucro é um ponto importante. Trabalha com engorda, trabalha com pecuária, pense em engordar um gado, esse é um ponto muito importante. Então, comprar com muito ágio realmente, mesmo na época de arroba cara, isso não pode fazer. Quanto você vai pagar no gado a mais tem que estar relacionado com por quanto você vai vender esse gado, que tipo de gado está sendo comprado aí. Então, quando a gente fala, um dos passos para ganhar nessa fase agora é encontrar essa reposição que ainda pode estar boa. Que tipo de animal você consegue comprar com preço bom hoje aí na sua região? Responde para mim aqui. E responde quanto tá a arroba. Eu vou contar para vocês que, olha lá, hein? No Paraná, não foi em São Paulo, foi no Paraná, o Flávio, que tá com a gente, comprou uma vacada com bezerro por R$165 a arroba. E aí, o que você acha de pagar? Você acha que dá lucro engordar a vaca pagando na entrada R$165 a arroba? Ainda mais de uma semaninha para cá, um pouquinho mais, né? Que ó, começou a subir aí o preço da vaca gorda também. Então, essa é uma situação que aconteceu lá com o Flávio, que pode acontecer com você também. A segunda coisa que tem que parar de fazer efetivamente é uma prática que não deve ser continuada, que é escolher o trato só pelo custo. Eu vejo, é muito comum a gente buscar economizar. Só que economizar tanto na dieta quanto na compra dos animais, sem saber o potencial de ganho de peso desses animais e sem saber o nível de NDT dessa dieta, a capacidade dessa dieta em botar ganho de peso, sem entender o potencial dessa dieta. Então, isso é uma coisa que realmente tem que parar de fazer. Tem que comprar sabendo o que vai acontecer, qual que é o potencial da dieta que você usa hoje em gerar ganho de carcaça, no animal Nelore, no animal cruzado, num cruzamento industrial, é diferente, de acordo com o animal, de acordo com a dieta. E finalmente, assim, parar de, uma coisa importantíssima para parar de fazer é vender, ou melhor, na hora de vender, torcer para que o mercado esteja bom, torcer para que a arroba suba na hora de vender esse gado. Isso é uma coisa que realmente a gente precisa deixar de fazer, uma prática que precisa deixar de fazer. Acompanhar o mercado é muito importante e usar os mecanismos que o próprio mercado tem para evitar prejuízo, certo? Então, quem trabalha com engorda sempre tem que estar de olho em vender gado, certo? Sabe produzir, sabe fazer o manejo, tem que vender também. É uma parte importante. Então, não esperar a arroba subir, já começar a correr atrás antes, já saber aonde esse gado pode ser vendido antes, talvez até negociar antecipado. Eu ensino muita gente a, antes de comprar o lote, já saber onde vai vender, já trabalhar uma forma para trabalhar esse seu cliente, porque ele vai comprar o seu gado, ele é seu cliente, certo? E não ficar esperando que alguém passe aí na porta, ofereça um belo preço, pague muito bem pelo seu gado. E finalmente, uma das coisas que a gente precisa realmente tirar de vista, tirar da frente aí de quem engorda e realmente aniquilar essa prática é trabalhar com controle frouxo. Olha só que palavra difícil de entender. Vou explicar direitinho como é que é confinar e engordar sem um controle frouxo ou não prestar atenção nos pontos de controle do confinamento. É a mesma coisa que ter uma conta no banco ou ter investimentos no banco e não olhar todos os dias o quanto estão rendendo as suas ações, para quem faz day trade, por exemplo. É a mesma coisa que pagar uma compra sem conferir o troco, sem saber o quanto de comida, de matéria seca, efetivamente que esse gado está consumindo todos os dias, sem aferir o consumo. Isso eu chamo de trabalhar de uma forma frouxa. Eu sei que tem muita coisa para fazer na fazenda. Eu sei que pode ser que você não dê conta de fazer isso sozinho. E eu sei que algumas pessoas, inclusive, têm a minha ajuda para fazer isso. As minhas planilhas compartilhadas, a minha equipe que ajuda a fazer. Mas é muito importante, porque se você não controla o tanto de comida que está sendo colocado, não sabe o quanto sobrou no coxo, e outra, importantíssimo, não consegue saber se a qualidade daquela comida que está sendo colocada no coxo, ela está padrão, se a qualidade está boa, certo? Então, não monitorar os alimentos, não monitorar a dieta final, não acompanhar a curva de consumo dos lotes, não acompanhar a evolução dos animais, nós estamos falando de controlar a dieta e os animais.
Quando você, por exemplo, faz a avaliação de score de fezes, você está entendendo o quanto aquela dieta, o quanto você está sendo efetivo para fornecer aquela dieta, o quanto aquela dieta está balanceada, o quanto você está fazendo um bom procedimento de mistura aí do seu trato no confinamento. Meu amigo, isso tudo é detalhezinho que não parece bobo, que não parece que não vai acontecer nada. Parece que misturar comida é simples, parece que tratar é simples, parece que é tudo muito simples. E esse é um pecado de quem já tem experiência, certo? Marcelo, que já faz há muito tempo isso, faz muito bem, maravilha. O que eu estou dizendo aqui é conseguir lucrar agora, conseguir lucrar na fase de arroba baixo, conseguir continuar com o lucro mais para frente. A primeira coisa que eu disse foi a compra, importantíssima compra. Agora eu estou dizendo um pouco de controle de tudo que acontece lá dentro do confinamento. Então, quando se faz a adaptação dos animais no coxo, isso é uma aula, é um entendimento, é um conhecimento que você anote aí, por favor. Eu sei que alguém já falou que precisa aumentar gradativamente a quantidade de concentrado, isso você já deve fazer, mas tem outras coisas importantes também numa adaptação que você está transformando esses animais de um comedor de capim para um comedor de grão. E lá no rumen dele vão acontecer algumas coisas importantíssimas que vão servir para botar o lucro no seu bolso. O ganho de peso, o consumo desses animais, o comportamento desses animais durante o confinamento é altamente impactado pela maneira como você faz a adaptação desses animais lá atrás. Então, pesar a quantidade que está sendo fornecida, acompanhar a batida desse trato, conferir o fornecimento de comida no dia de aumento do trato, são três práticas muito importantes aí na questão da adaptação. E quando a gente fala em controle do confinamento, então veja, eu falei aqui hoje de 5 passos. O primeiro passo, nós falamos em negociação, em não comprar coisa só pelo preço. O segundo passo, nós falamos em saber quanto de ágio você pode pagar numa reposição para ter lucro no final, conhecendo o potencial de ganho de peso desses animais frente à dieta, a capacidade daquela dieta de colocar carcaça nos animais. Agora eu estou falando de controle, das alavancas, dos controles ali da engorda. Controles, por exemplo, no momento da confecção, da execução, da batida do trato, da mistura dos ingredientes no trato. Como isso está sendo feito todo dia? Então, nós estamos falando num momento de conta justa, nós estamos falando cada vez mais pegar pequenos detalhes na engorda. Então, um deles é a forma como isso é feito no dia a dia, como esse trato é feito. Eu sei que seu funcionário sabe fazer o trato, eu sei que ele faz bem, mas o fato dele fazer isso todo dia não significa que ele faz da mesma forma todo dia. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem que verificar. E depois que você verifica isso, tem que saber se o que está sendo feito está sendo suficiente para dar um padrão de mistura. Mas como é que eu sei? Laboratório, análise, acompanhamento. Marcelo, eu não tenho tempo de fazer isso. Eu sei que você não tem tempo de fazer isso. Pega alguém para fazer para você. Se você não tem um técnico, considera a possibilidade. Se você já tem um técnico, acompanha isso. É só acompanhar. Qualidade de ingrediente que está sendo utilizado nas dietas. Eu trabalho com dieta seca. Dieta seca, ingrediente seco, estável, constante. Matéria seca, constante. Não uso ingrediente úmido. Quando eu vou numa propriedade que trabalha com silo ou que trabalha com resíduo de cervejaria, que trabalha com ingredientes úmidos, o controle da matéria seca desses ingredientes é muito importante e esses ingredientes podem também sofrer alterações. Todos os ingredientes que estão no confinamento podem passar por alguns problemas que você não percebe, pequenas fermentações que roubam energia desses alimentos. Mas como é que eu vou saber isso? Alimento, coleta amostra, análise de laboratório, análise bromatológica, manda a amostra para o laboratório, faz análise de rotina. Então, dessa forma, você está acompanhando os alimentos. E o outro ponto que tem que acompanhar os animais. Como, Marcelo? Fazendo um histórico de leitura de score de fezes, acompanhando as fezes, acompanhando o consumo desses animais, acompanhando a resposta desses animais ao trabalho que você está executando aí no seu confinamento. Dessa forma, você está fazendo o controle e o acompanhamento. E esse é um passo muito importante nesse momento de virada. Então, veja, nós falamos aqui de controle, nós falamos aqui de 5 passos para que você realmente faça a mudança de chave aí na sua propriedade. Nós falamos de detalhes de negociação. Primeiro de tudo, a compra dos animais, a reposição. Segundo, parar de comprar só pelo custo, entender um pouco o tipo de animal que você está comprando, procurar nesse momento situações ainda que estejam precisando vender os animais. O preço do bezerro já começou a subir, já estamos no momento de virada, o preço do bezerro sobe antes do preço do boi. Se você bobear, você vai pagar caro na reposição lá na frente. Como é que faz para aproveitar a virada? Tem que estar com boi, tem que estar com estoque de boi na hora da virada, da reposição de arroba, você já está confinando, você já tem eficiência, já sabe produzir um arroba com menos de R$200 em São Paulo, já tem os mecanismos de controle e virou o ciclo, vendeu bem, comprou bem. A troca em arroba. O que não pode é pagar mais ágil do que
o ideal nesse momento. Marcelo, quanto de ágio eu posso pagar? Depende um pouco da sua eficiência. Depende um pouco do método de engorda que você usa. Não dá para ter um número genérico, mas em geral, a gente não gosta, por exemplo, de pagar mais de 5% de ágio, não, certo? Enfim, tem situações e situações. Depende de onde você vai vender essa carne. Se é uma carne premium, se você vai vender para uma boutique de carne, é uma outra história bem diferente. Então, a questão de se trabalhar os controles leva à eficiência no negócio. A eficiência para aproveitar o momento da virada, a eficiência para realmente comprar e vender melhor esses animais, e cada região é de um jeito. Tem gente que fala, Marcelo, eu conheço o seu método. O que você ensina aqui na minha região não funciona, não dá certo. Sempre tem um ponto diferente para a gente trabalhar em cada região. Um ponto diferente de compra, de venda, de dieta, de idade dos animais, de tipo de animal, ou seja, pontos importantes que podem dar certo aqui em São Paulo ou não, e podem dar certo lá no Pará ou não, e podem dar certo no interior de Minas Gerais ou não. Enfim, pontos relevantes para se construir esse lucro em cada região.